Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, amém? Coloque a mão no seu peito assim. Levante o seu semblante, ore assim comigo. Diga a Deus Todo-Poderoso, amigo que eu posso contar em todo o momento. Mais uma vez eu venho na tua casa, reconhecer a tua santidade, a tua suficiência em todos os desafios que tenho. E eu venho confessar que o Senhor é o perfeito para reorganizar aquilo que eu não consigo, o reparador de brechas, aquele que cria em mim o que eu não tenho. Eu venho hoje ser esclarecido da missão que tenho, da importância do meu nascimento para o Senhor, porque confesso que preciso da tua luz, a luz da tua palavra, a cura que vem do céu, para revigorar, para me empolgar, para me dar entendimento. E para isso, Senhor, usa o pregador, e da mesma forma, repreende Satanás, para que haja liberdade da tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, povo bonito. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 38 e 39. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Graças a Deus. Deus é bom acima de tudo. Evangelho de Lucas. Todo mundo achou? A minha tradução diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão, Pedro, achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Amém? Assente-se, por favor. Deus é bom, acima de tudo. Olha só. O tema dessa mensagem é: leve Jesus para casa. Eu lembro, olha, nenhum começo de casamento, aliás, nenhuma vida de casado ou casada é fácil. Se você leva uma vida de casado direito, é uma vida boa, naturalmente. Mas dizer que é fácil, não é fácil. Tudo que você escolhe fazer, você vai enfrentar um desafio. Não tenha dúvida disso. Se você quiser ficar em casa, logo o desafio virá. Se você quiser trabalhar, logo o desafio virá. Se você quiser ficar solteiro, o desafio virá. Se você casar, o desafio também virá. E nós tivemos no início do nosso casamento desafios gigantescos. Eu não aconselho ninguém a casar com 16 anos, como eu e minha esposa casamos. Mas nós assumimos a família, nós estamos até hoje. E os desafios naturalmente foram gigantescos. A falta de recurso, porém, nós nunca passamos fome, pela misericórdia de Deus. Mas eu lembro que eu saí de um culto. E quando eu cheguei em casa, o Eduardo, ele tinha 6 meses de idade. O Eduardo vai fazer 21 agora. O Eduardo tinha 6 meses de idade. E quando eu cheguei em casa, minha esposa falou que ele estava com febre. E ele estava gritando, gente. E eu, imagine só, ele gritava, ele se esticava de dor. E a gente não sabe, porque 6 meses de idade, a criança... E o Eduardo sempre teve uma força muito grande, né, principalmente berrando. E aquilo, ela está assustada, eu assustada, e a gente sem recurso. Não era uma época que você tinha aquela dinâmica do celular, nem nada, não tinha telefone em casa. E eu pensei, não, vou pegar ele, vou dar um jeito de já levar no médico e coisa e tal. Mas na mesma hora, eu tinha acabado de chegar do culto, eu pensei, mas primeiro nós vamos fazer uma oração. Eu e ela pegamos o Eduardo, né? A minha sogra, eu não lembro se a gente foi primeiro na minha sogra, que era próxima à casa, ou ela foi lá em casa, eu acho que a gente foi até a casa da minha sogra, e a gente orou por ele. E na mesma hora, tudo aquilo passou. Tudo aquilo passou.
febre, aquelas dores e tudo mais. Ele parou de gritar, parecia outra criança. Outra criança. Então, eu tenho que fazer essa pergunta para você. Você tem levado Jesus para casa? Você tem levado Jesus para o teu trabalho? Você tem levado Jesus para a loja onde você vai? Ou para onde você vai? Porque é a pergunta que eu sempre me faço. Sempre me faço. Suponhamos que você chegue na sua casa e encontre algum do seu familiar zangado. Às vezes essa enfermidade, ela não é física. Às vezes ela é emocional. Você chegou em casa e alguém ali parece que tomou 1 litro de limonada sem açúcar. A pessoa está mal-humorada, está com um problema no fígado às vezes, está com a cara de enjoo, algo desse tipo. E o que você vai fazer? Às vezes não é uma imposição de mãos em oração que vai resolver. O que você vai fazer? As primeiras reações de uma pessoa, né, vai situar aonde está o coração dela. Tem pessoa que é explosiva, chega em casa chutando o gato. Tem pessoa que chega em casa e pensa, olha, se essa pessoa tiver, eu já vou levantar para 10. Mas veja Pedro, olha para cá, Pedro, com temperamento sanguíneo, denotou uma pessoa muito impulsiva nas suas atitudes na Bíblia. Eu acho que ele foi um dos apóstolos ali mais repreendidos, e isso destaca. Ele foi uma pessoa que ele ousou sair do barco, ele ousou dar respostas, ele ousou fazer algumas coisas. E mesmo sendo repreendido, ele teve experiências que ninguém teve ali. Pedro, como a gente percebe pelas características dele, uma pessoa que fala muito, ele foi uma pessoa muito arrogante, ele foi presunçoso, sim. Não, de maneira alguma o Senhor vai ser crucificado, de maneira alguma. A tradução que nós conhecemos, ela é muito limitada, e ela diz que Jesus olha para Pedro e diz assim, cala-te, Satanás, porque não conheces o que é de Deus. Mas eu conversando com uma pessoa que lê em hebraico, que fala em hebraico, ele falou, pastor, não é isso não, a tradução que nós temos é muito limitada. Na verdade, Jesus repreendeu o demônio sobre isso, ele falou, Pedro, fica quieto, porque você não conhece as coisas de Deus e é Satanás que está falando. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, Pedro ele foi repreendido, ele foi grosseiro algumas vezes, quando ele pegou e cortou a orelha do rapazinho, a orelha de Malco, quando este lançou a mão sobre Jesus, ele não sabia o que fazer. E ele pegou a peixeira e cortou a orelha de Malco. E o que Jesus falou para ele? Coloca a tua espada na bainha, rapaz. Se pela espada você matar, pela espada você vai morrer. Mas apesar de tudo isso, Pedro caminhava com Cristo. Para quê, pastor? Para ser curado. Você já deve ter ouvido alguém que criticou alguma pessoa que vai na igreja. Várias vezes, eu como pastor aqui da igreja, já ouvi pessoas que chegaram, pastor, me diz uma coisa, é o seguinte, sabe fulano, Beltrano, Ciclano, aí não sei, o que é que tem? Fez isso e aquilo. E eu vou te falar uma coisa, o que esse camarada vai fazer lá na igreja? E algumas vezes eu respondo, vai buscar cura. Pastor, essa pessoa aprontou e faz isso. O que essa sem vergonha, ou esse sem vergonha vai fazer lá na igreja? Vai buscar salvação. Porque Jesus não veio para os curados, Ele veio para os doentes. O que esse camarada, esse tal de Pedro, faz andando com Jesus? Ele precisa ser curado, regenerado. E a Bíblia diz que ele andou o dia inteiro com Jesus. E no final do dia, Pedro levou Jesus para casa. E qual que era a realidade da casa de Pedro? Ali tinha febre, ali tinha ansiedade, ali tinha preocupação, ali tinha enfermidade. O que tinha na casa de Pedro? Tinha inquietações.
Pastor, mas era uma febre apenas. E a febre, ela só vem geralmente por uma infecção. E uma infecção, naquela época, significava a morte. Porque não tinha antibiótico naquela época, como nós temos hoje. A penicilina, os antibióticos, eles vieram depois. E você sabe muito bem que qualquer ferida, se ela não for tratada, ela pode infeccionar. E se a infecção ela crescer, ela pode generalizar. O que é infecção, pastor? É 100% bactéria. Quando você espreme um pus ali da infecção, aquilo é 100% bactéria. E se aquilo entrar na corrente sanguínea e levar para outros órgãos, a pessoa, ela corre um risco muito sério dela morrer. E esta mulher estava com uma febre, a Bíblia destaca, uma febre muito... Obrigado por estar prestando atenção na mensagem, irmão. Estava com uma febre muito alta. Mas Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas o quê? As nossas enfermidades. E levou sobre si as nossas... E a infecção dói? Dói, né? A infecção na garganta dói? Se dói. Tem um tio da minha esposa que ele chega a tirar, algumas vezes, quando ele tem uma infecção na garganta, ele tem que tirar com a seringa. Ele tem que ir no médico, para o médico tirar com a seringa a infecção da garganta dele, de tanto pus que junta. Olha só o nível. Você pode pensar assim, pastor, mas hoje é diferente. Nós temos médicos com um estudo muito avançado, um neurocirurgião, um cirurgião cardíaco, por exemplo, ele tem que estudar, no mínimo, 11 anos para se tornar um especialista na área. No mínimo, ainda ele vai ter que ter experiências. Pois é. Hoje, pastores, nós temos ambulâncias. Antigamente, para quem não sabe, isso no começo do século passado, as ambulâncias, sabe quem eram as ambulâncias? Eram os carros funerários, que faziam o mesmo serviço de levar para um hospital. Mas hoje nós temos UTIs móveis, pastor. Hoje nós temos laboratórios avançadíssimos. Hoje nós temos remédios incríveis. Pois é, mas em toda a história, nunca se morreu tanta gente como se morre hoje. De doenças mais variadas possíveis. Mais variadas possíveis. Gente, já morreu muita gente de picada de pernilongo. Que pernilongo é esse? Dengue, chikungunya, zika, vírus. E saiu até um comercial aí, né? Afinal de contas, o país não pode ser vencido por um inseto. Saiu um comercial uma vez. Esses tempos atrás teve algo que assustou todo mundo, e ele chamava de gripe do frango. Lembra? Depois teve até uma colega minha, amigo de infância, na verdade, que morreu daquele H1N1, lembra? Isso em 2009. E era gerente do hospital evangélico. E faleceu de H1N1. Agora está aí mais uma doença chinesa. Covid-19, que surgiu que surgiu em 2020 e 2021 ainda, tem assombrado muitas pessoas. Não é? Você quer um conselho, meu irmão? Acima de tudo, leve Jesus para casa. Leve Jesus da forma como você pode. Leve Jesus porque Ele mora em você. Pedro levou Jesus para casa. E quando Jesus entrou lá, a atmosfera de morte passou à atmosfera de vida. A sogra de Pedro estava morrendo. Mas quando Jesus chegou lá, a Bíblia diz que ele se inclinou até aquela mulher. E ele expulsou aquele demônio, aquela infecção. E aquela mulher foi curada. E ela passou a servir a Jesus ali. Eu não sei quando você vai ver essa mensagem, mas o pastor Xixo, o pastor Jefferson, presidente ali da Quadrangular, ali no Fazendinha, há 1 mês entubado, desacreditado, os rins dele parando, e ele estava sangrando, da intubação, a sua traqueia sangrando, enfim, estava uma situação de calamidade. O médico já havia conversado com a família para se preparar, porque os rins dele já não estavam reagindo mais, e a saturação dele, o oxigênio no sangue, ele estava baixando cada vez mais. Olha só. Mas a esposa dele, intercedendo, teve uma visão, e viu demônios ao redor de uma máquina de hemodiálise.
e 3 demônios, esses demônios controlando aquela máquina. E nós começamos a levantar um clamor, nós oramos aqui na igreja, e vários pastores, vários cristãos começaram a interceder. E de uma forma milagrosa, o Xixo, o pastor Jefferson, de uma hora para outra, nesse momento só está aguardando a alta do quarto para ir para casa. Nós oramos aqui. Pastor Eduardo Zdrojewski, tem 80 e lá vai cacetada, 80 e poucos anos. Ele é um homem experiente, ele é pastor presidente da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Curitiba, ali no Centro Cívico, na Alberto Fuloni. Quando ele chegou na UTI, e a saturação dele começou a baixar, ele conversou com o filho dele, o pastor Silas, e ele relatou para o pastor Silas: levante muito intercessores, Silas, porque eu estou vendo, pastor experiente de anos já, de igreja, fundadores de igrejas, ele relatou: eu estou vendo muito espírito de morte neste lugar. E o pastor Zdrojewski em seguida foi entubado. E a saturação dele baixando, e baixando muito. Chegou a 60 e alguma coisa. E todo mundo intercedendo. Agora, desligaram os aparelhos dele, de sedação e tudo mais. Ele está no oxigênio só, ali, porque ele está cada vez melhor. Estava esperando ele acordar da sedação. Tudo é muito mais delicado para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Que existe um mundo espiritual? Você está entendendo o que eu estou falando? Que existe Cristo em mim e em você? E que Ele nos deu autoridade para orar por pessoas, para interceder por pessoas? Todas as vezes que as pessoas levaram Cristo para sua casa, suas vidas foram transformadas. Quer ver uma vida que foi transformada? Um homenzinho chamado Zaqueu levou Jesus para casa. Pastor, qual que era o problema daquele homem? Qual que era o problema forte daquele homem chamado Zaqueu? Naquela casa não tinha salvação nem felicidade. O que aconteceu naquela casa? Jesus levantou ali. E naquela casa houve salvação e houve felicidade. Houve comunhão naquela casa. Outra pessoa que levou Jesus para casa, Mateus. Quando as pessoas olhavam e falavam: esse aí come na casa desse cobrador de impostos? Não havia o que em Mateus, pastor? Não havia dignidade em Mateus. Porque ele ficava na fronteira da cidade, cobrando impostos dos seus irmãos, e ali havia muita corrupção. Quando Jesus entrou na casa de Mateus, ele sarou a dignidade de Mateus. Pastor, me diga outra pessoa aí. Eu vou dizer para você, 2 homens, e um desses homens é Lucas e o outro é Cleopas. Estavam no caminho. Jesus já havia sido crucificado, sepultado, ressuscitado. Estavam os 2 a caminhos de um vilarejo chamado Emaús. E de repente uma terceira pessoa chega próximo deles. E eles estão muito tristes. Eles estão muito abalados por toda aquela situação. Porque parece que os sonhos deles desaguaram. Estavam tristes. E de repente Jesus começa a falar do plano de Deus. E numa certa altura, a Bíblia diz que eles começam a constranger a Jesus para que Jesus entre na casa deles. E Jesus entrou e ceiou com eles. E a Bíblia diz que eles confessaram, olhando um para o outro, quando Cristo desapareceu ali: não ardia o seu coração quando este falava? Isso é, havia o quê? Tristeza ali. Havia desespero ali. Mas Jesus trouxe esperança. Jesus trouxe vida quando eles levaram Jesus para casa. Quarto, esses são muitos, Marta e Maria. O que havia naquela casa? O que havia naquela casa eram prioridades erradas. Você conhece alguém que está com a prioridade errada na casa? Você conhece alguma pessoa que vive com prioridades erradas? Não cultua a Deus? Não dá atenção nenhuma para a família?
Não dá atenção para nada, na verdade, só trabalha, trabalha, e tem aquele outro que só reclama, reclama, ou tem aquele outro que não trabalha, não trabalha, ou tem aquele outro que só tem uma vida religiosa, ou tem aquele outro que critica todo mundo, ou tem aquele outro que... qual que é a questão? Eu sei que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a casa de Lázaro, ele sarou as prioridades daquela casa. Uma amizade com Cristo regulou uma prioridade naquela casa. Jesus, eu não sei se na tua casa há indignidade, eu não sei se na tua casa há algum tipo de droga, eu não sei se na tua casa há infelicidade, eu não sei se na tua casa há falta de comunhão, eu não sei se na tua casa há ali desprioridade, ou mesmo alguma enfermidade. O que eu sei é que quando você leva Jesus para a sua casa, ele deixa o ambiente mais leve. E há pessoas que não têm prazer em ficar em sua casa. Mas se você levar Jesus, ele condiciona. Há casas que é só discussão, palavrões, mau humor, grosseria, desunião. Só grosseria. Meu irmão, o respeito, ele facilita em todas as épocas da nossa vida. Mas pastor, eu já vi pessoas falando assim, pastor, eu já fui em tanta igreja, e o meu problema não foi solucionado. Pedro andou com Jesus e depois levou Jesus para casa. Pastor, como que eu levo Jesus para casa? Em você. Nos frutos que são consequências da presença dele em você. Pastor, como que eu levo Jesus para casa? Leve o perdão para casa. Leve a humildade para casa. Leve a oração para casa. Leve palavras de gratidão para a sua casa. Leve a organização para a sua casa. Leve o amor verdadeiro para a sua casa. Leve Cristo em você para a sua casa. Porque todo mundo se apaixona por Cristo. Não tem como não se apaixonar por Jesus. A palavra de Deus diz que as multidões o seguiam. O seguiam. E Jesus é aquele que fala tudo às vezes que a gente não quer ouvir. E no outro dia a gente está lá para ouvir ele de novo. Entre tanta tristeza, entre tanto mau humor, entre tanta corrupção, egoísmo, mostre ao mundo a alegria de Cristo, a paz de Jesus, a fidelidade dele, a humildade dele. A humildade dele. Você tem uma promessa dele na tua vida. A promessa de levar o reino dele aonde você estiver. De levar a sua harmonia, a sua cura, o seu melhor aonde você estiver. Você tem a promessa de ligar ao céu, seja o que for, de ligar ao céu. Quando eu cheguei em casa naquela noite, mesmo cansado, fadigado, e teve uma situação de um filho totalmente ingênuo, totalmente dependente, naquela condição, que pai e mãe não fica aflito, você pode ligar aos céus. E tudo aquilo que você liga aos céus, ficará melhor. Tudo aquilo que você liga aos céus, ficará melhor. Um dia, depois de uma mensagem que eu escutei, eu falei para Deus, eu não lembro nem qual mensagem que foi, mas eu estava na 10ª igreja, e eu falei para Deus, Senhor, eu ganho muito pouco, eu sou um mero office boy, hoje em dia está extinto essa profissão, nem tem mais, eu sou um mero office boy, mas a partir de hoje, eu quero ser um dizimista na tua casa, eu quero ligar ao céu as minhas finanças, porque na minha casa o que tem é um medo, e eu não quero ficar me preocupando com isso. Eu tenho certeza que cada vez que vier um receio sobre mim, eu vou ligar ao céu o desafio. E o Senhor vai me honrar. E eu fiz isso. A minha vida só avançou. E não é porque tem muito dinheiro ou por nada disso. É porque eu liguei ao céu. E tudo aquilo que você leva a Jesus, tudo aquilo que você leva ao céu, Ele vai honrar, Ele vai prosperar. Ele vai colocar as mãos. Eu posso ter 5 pães e 2 peixinhos, mas se eu confiar nas mãos dele,
Ele multiplica, Ele organiza, Ele santifica. E o que Ele santifica, Satanás não pode colocar as mãos dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Há alguém enfermo na sua casa, triste, resmungão, adianta ficar só repreendendo? Precisamos ligar aos céus. Precisamos colocar a mão no ombro de uma pessoa e fazer uma oração. Precisamos fazer isso. Leve Jesus como Salvador. Leve Jesus como poder transformador. Leve Jesus como esperança. Esperança. Seja para quem for. Você tem algum testemunho que você ouviu ou que você passou, que vai apacentar e que vai ligar aquela pessoa aos céus. Eu cheguei uma vez no hospital de um rapaz que estava desacreditado. Quando eu cheguei ali, eu contei um testemunho de cura para ele, que Jesus curou. Naquele mesmo momento, eu estava ligando o coração, a esperança daquele rapaz aos céus. E ele foi curado. E ele recebeu alta. Mas ele estava desacreditado ali naquele ambiente. Tá? São muitos testemunhos que nós podemos ter e levar. E quando você leva Jesus até esses ambientes, Jesus vai sarar aquele ambiente. E nós pisamos, como foi pregado domingo, serpentes e escorpiões. E estendemos o reino dos céus ali. Leve o poder de Jesus. Eu quero convidar você agora a ligar aos céus. Ligar o quê, pastor? Eu não sei qual é a condição da tua casa. Eu não sei qual é o medo, o desafio, a tristeza, a angústia. Eu não sei o que é a desarmonia. Eu não sei o que é a ausência. Mas eu sei que Jesus tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E eu escuto durante toda a minha vida e sou testemunha viva de que Ele transforma, que Ele modifica, que Ele condiciona, meu irmão. E Ele mesmo diz em João 17, que tudo aquilo que o Pai confiou às mãos dEle, ninguém pode arrebatar das mãos dEle, ninguém pode tirar das mãos dEle. E tudo aquilo que eu e você confiamos nas mãos dEle, Ele vai honrar, Ele vai dar direção. Então não há motivo para você viver angustiado dessa forma. Não há motivo para você viver tão ansioso e duvidando de tudo e todos, e sempre querendo se adiantar em tudo e todos. Porque Ele tem cuidado de tudo. Ele já fez tudo. E nós temos que aprender a descansar no que Ele já fez. E às vezes eu esqueço que eu já entreguei na mão dEle. E torno a entregar. Por isso eu quero convidar você a ligar ao céu. E quando você chegar na tua casa, no teu trabalho, você ligar, seja o que for, aos céus. E desligar todo o mal daquele lugar, em nome de Jesus. Orando, aprendendo a orar segundo as promessas. Você tem o direito e a promessa de levar Jesus para onde você for. E de ligar ao céu. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Vamos falar com Deus. Porque Ele é bom acima de tudo. De joelho, de pé, sentado, você fique à vontade. Nós vamos interceder e orar. Santo Deus, amigo de todas as horas, nós somos imensamente gratos, primeiro pela Tua amizade. Gratos por todo o respeito que o Senhor tem por nós, mesmo nós não o merecendo. Nós somos imensamente gratos, porque toda essa amizade, ela reflete ao redor das nossas vidas. Demônios caem por terra, enfermos são curados, vidas são transformadas, a mente das pessoas são renovadas. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor na atenção que nós precisamos ter em cada ambiente, porque muitas vezes nos apavoramos, muitas vezes nos agoniamos, muitas vezes nós colocamos a carne além do espiritual. Espírito Santo, entregamos nas Tuas mãos o nosso emocional, entregamos nas Tuas mãos todo o ambiente em que frequentamos. Espírito Santo, apacenta, Pai,
Guarda, Espírito Santo. Há alguém nos nossos lares que precisam, Pai, precisam ser ligados ao céu. Pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão desesperançadas. Espírito Santo, por favor, fortifica na tua graça essa pessoa que tem uma sensação de perca, essa pessoa, Pai, que tem um vazio em si. Eu quero pedir em especial agora pela vida do Rubens, que está lá no UTI. Espírito Santo, repreende Satanás naquela máquina de hemodiálise, porque as notícias não são boas, e nós estamos amarrando agora todos esses demônios, nós estamos inutilizando toda ação demoníaca, todo espírito de morte, nós estamos expulsando daquele lugar no nome de Jesus. Pai, coloca as mãos nos rins do Rubens, Senhor amado, nos pulmões, em todos os órgãos do corpo dele, devolve oxigênio para toda a corrente sanguínea, faz, Pai, porque o Senhor é o Deus que deu fôlego de vida, e pode renovar o fôlego de vida no Rubens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que transforma realidades, também, Pai, na netinha da irmã Luísa, devolve a voz para aquela criança que não fala mais, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame cura, meu Deus, sobre a vida, Jesus, desses parentes, dessas pessoas. Espírito Santo, transforma, Pai, essa realidade, transforma esse coração, vá de encontro à vida financeira desta pessoa que não tem coragem de ligar ao céu as suas finanças, desta pessoa, Pai, que foge toda vez de ser dizimista do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor conhece a honestidade, o Senhor conhece a dignidade, o Senhor sabe de todas as coisas, nós confiamos na Tua bondade. Assim, meu Deus, abre os nossos olhos em todos esses lugares, na espontaneidade, na concentração, no emocional, levando o Senhor, levando a Tua palavra, levando, Jesus, a atmosfera de graça e poder, aonde colocamos a planta dos nossos pés. Assim, meu Deus, nós ligamos aos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam, amém, graças a Deus.